Massa. Vamos lá, pessoas. Mais uma vez, boa noite a todos vocês. O pessoal que for chegando depois eu vou aceitando aqui, ó. Já tem gente pedindo para entrar. Pronto. Massa. Então vamos lá. Eu acho que é agora que vai começar. Tá um bocado de pedido de uma vez. Pronto. Aceitei os dois. Vê só. Hoje o nosso conteúdo aí, nossa aula, essa aula é da isolada, mas normalmente, às vezes, vez ou outra, eu faço essas aulas abertas, tá bom? Porque temas que são mais interessantes, eu sei que a galera curte mais, então eu abro essas aulas ao público para todo mundo poder participar de boa, tá bom? O assunto de hoje é gravitação, um tema muito falado, muito estudado. 98% dos estudantes que vão cursar física dentro da universidade eles vão porque pensam que vão estudar a relatividade e a gravitação e várias coisas, mas quando chega lá tem muita coisa ainda pela frente, tá bom? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gravitação. João, dá para falar tudo de gravitação na aula? Claro que não. Não dá para a gente falar de toda a história da astronomia e da gravitação, desde a época dos egípcios até a gravitação quântica de hoje em dia, não tem como a gente falar tudo no início da aula, tá? Mas eu vou dar um resumo para vocês, um panorama, passar pelos tópicos mais importantes não só para o Enem, mas para vestibulares em geral, tá bom? Em outros vestibulares cai esse assunto. A galera de SSA também aparece esse assunto, tá bom? Então, eu vou falar os tópicos centrais e especiais aí nesse assunto, tá? Mas não vou me resumir apenas neles. Vou dar também todo um aparato aí histórico, na medida do possível para vocês, e falar um pouquinho das pesquisas mais modernas e do que se trabalha hoje em dia nessa área, tá bom? Tenho alguns amigos dentro da universidade que trabalham nessa área de gravitação e de relatividade. Tive um professor no mestrado, o bicho é um miserável. O nome dele é Carlos Batista, que ele trabalha aí nessa área de relatividade geral. O miserável é tão gênio, mas tão gênio, que quando ele acabou a graduação, ele nem fez mestrado, ele foi direto para o doutorado, porque as notas dele eram muito anormais. Aí ele nem mestrado fez, ele foi direto para o doutorado. Então tem uns caras bem doidos aí, que são bons mesmo, os caras são cabeça, trabalhando nessa área. Deu a gota, é verdade. E esse cara é tipo uma dinastia. O professor que foi orientador dele também trabalha na mesma área e aconteceu a mesma coisa. Esse professor, o nome é Bruno. Bruno acabou a graduação, foi direto para o doutorado e entrou na universidade. Aí o aluno de Bruno é esse cara, Carlos Batista, que foi meu professor. Aí acabou a graduação, foi direto para o doutorado. E tinha um amigo meu que era aluno de Carlos Batista, já era a terceira geração que acabou a graduação e foi direto para o doutorado. Deve ser porque os doidos que vai para essa área é só a galera genial, pirra. Deve ser por causa disso. Mas vamos lá. Para a gente começar a falar de gravitação em geral, a gente tem que falar de um carinha chamado Tycho Brahe. A galera que é mais... Ele é dinamarquês, então a pronúncia é Tycho Brahe. Mas eu vou falar Tycho Brahe, tá bom? A gente normalmente fala Tycho Brahe. Por que tu não vai para essa área, mano? Eu não gosto. Eu não gosto. Tipo, é interessante a nível de médio, pá, mas quando você vai para nível superior e vai trabalhar com relatividade, é uma parada bem doideira. Eu não curto muito, não. É aquele negócio, todo estudante entra na faculdade pensando, eu vou estudar relatividade e os buracos negros, mas você chega lá e vê que os buracos negros são um demônio na sua vida. Então você não quer saber muito deles. Eu trabalho na área de quântica, que é outro lado aí, que hoje em dia estão se juntando e tendo uma toda a modernidade. Mas só, para a gente entender tanto Kepler, que é o cara famoso aí das leis de Kepler, quanto as leis de Newton, que são também famosas aí na gravitação, a gente tem que saber quem é esse cara aí, o famoso Tycho Brahe, que meu amigo aí falou que era o tic-tac. Eu tô parando às vezes porque chega pedido de participar, tá bom? Bárbara falando, tic-tac. Quem é esse Tycho Brahe? Esse Tycho Brahe foi um astrônomo aí que viveu no século XVI, aí, 1500 e pouco. Você vê aí que ele nasceu em 546 e morreu em 1601. O Tycho Brahe, ele era, tipo, bem rico, a família dele era bem rica, burguês e aristocrata, tinha muito dinheiro. A galera queria que ele fosse estudar direito, então ele entrou na faculdade e tudo mais, mas ele não curtia bastante. Ele não curtiu. Gostasse do bigode, o bigode dele é estilo, pô. Ele não queria estudar as leis das pessoas, rapaz. Ele queria estudar as leis da natureza. Então ele não fez o curso de Direito e entrou aí na graduação nas áreas da ciência, tá? Ele foi trabalhar aí principalmente na astronomia e ele é o astrônomo mais brilhante e genial antes da modernidade que a gente tem hoje em dia. Tipo, as medições astronômicas dele são as melhores antes da invenção do telescópio. O cara era muito mito, muito mito. Ele tinha muito dinheiro que eu ajudava. Ele também recebia um auxílio financeiro aí do rei da Dinamarca, porque ele era um cara
baita conhecido na comunidade científica. Então, esse cara ele é central para as descobertas, tanto do Kepler quanto do Newton. Qual foi o papel do Tycho Brahe? Fazer as observações e coletar os dados. Os dados dele são tão importantes que você vai ver que depois que esse cara morreu, a galera brigou para ver quem ia ficar com os dados desse cara, os dados da pesquisa desse cara. Esse cara aí, Pirra, ele era muito louco. Meu professor de História da Física da faculdade, ele era a própria História da Física, que ele tem uns 200 anos. A gente estudando, mano, Tycho Brahe era muito louco. Você vai ver que na história da ciência tem uns caras que era meio aluado da cabeça. Qual era as viagens desse bicho? Às vezes ele não queria ir para reunião com o povo, ele não queria ir para reunião. Os caras marcavam reunião, eu não vou com esses otários nada. Teve uma vez, relatam a história, que teve uma vez que esse cara embebedou um alce e mandou, tipo, para reunião no lugar dele um alce um animal. Ele embebedou um animal e mandou na reunião no lugar dele. Ele era bem louco. Teve uma vez que ele estava brigando com um compasso amigo dele na faculdade por causa de uma conta. Ele estava brigando por causa de uma conta. Não, você está errado, você está errado. Os caras foram brigar de espada e ele perdeu a ponta do nariz. Tanto que ele é conhecido como o astrônomo do nariz de ouro, porque ele usava uma prótese de ouro no nariz, porque ele perdeu um pedaço do nariz brigando de espada por causa de uma conta. O cara era louco, Pirra. Estou pensando que os caras são normal, é? Maria Clara, boa noite. Se eu deixar ir apostar aula onde? No meu YouTube, tá bom? Essa aula vai pro meu canal do YouTube. Assim que se resolver as coisas. Claro, Pirra. O cara era doente, o cara não queria ir para reunião, mandava um alce bêbado no lugar dele, alguém discordava das contas dele, ele ia brigar de espada por causa dessas contas. Tanto que ele perdeu a ponta do nariz. Mas uma coisa interessante é que, por volta do ano de 1600, esse cara aí, ele sai da Dinamarca, ele vai para Praga, por causa de algumas tretas que rolaram, e lá em Praga ele conhece um matemático brilhante também da sua época, que é um cara chamado Johannes Kepler. Kepler vira aluno de Tycho Brahe no seu observatório astronômico e ele vai trabalhar com Tycho Brahe. Kepler não veio de uma família rica, muito pelo contrário. Kepler ele veio de uma família pobre. O pai de Kepler morreu na guerra, morreu em guerra. A mãe dele tinha que se virar aí com ele e ele veio de uma família bem pobre. O Kepler vai estudar matemática, ele se torna matemático e ele se distingue porque ele era muito bom na área. Então, quando ele encontra com o Brahe em Praga, o Brahe diz, mano, vamos estudar comigo? E o Kepler vai e entra nesse trabalho de pesquisa aí com o Tycho Brahe. O Kepler ficou mais famoso do que o próprio Tycho Brahe, tanto que hoje em dia a gente estuda as leis de Kepler sobre a astronomia e a gente lembra pouquíssimo de Tycho Brahe no ensino médio mesmo, muitos professores não falam. Por isso que eu sempre lembro, ó, esse cara aqui ele é fundamental. Mas vocês acham que as tretas acabaram por aqui, foi? Acabou não. Vê só, em 1600, Kepler começa a estudar com ele. Porém, em 1601, esse cara morre. E a morte dele foi, no mínimo, estranha, Pirra. Por que estranha? Ele teve aí um possível envenenamento e ele veio a morrer. Depois, historiadores e arqueólogos, no túmulo de Tycho Brahe, esse túmulo existe, foram estudar o cadáver dele e notaram que na região do crânio, onde fica ó, esse gigantesco bigode que vocês falaram, meu irmão, na região do bigode dele, acharam uma alta concentração de mercúrio, o que indica que, de fato, envenenaram o Tycho Brahe para ele morrer. Daí tem duas hipóteses, Pirra. Os slides tem que ser a reserva. Daí tem duas hipóteses. Uma hipótese é que quando ele estava na Dinamarca e o rei bancava as pesquisas dele, esse bicho ele era meio fuleiro e ele estava pegando a mulher do rei, Pirra. Quando esse rei morreu, o filho dele, que sabia das traições, mandou matar Tycho Brahe. Então, olha a treta, o cara estava tendo um caso com a mulher do rei e mandaram matar ele. Isso é uma suposição. O outro lado diz que quem matou ele foi o próprio Kepler por interesse, tá? Isso aí são versões do que aconteceu, não tem nenhuma prova. A prova que a gente tem é que no túmulo do Tycho Brahe você tem uma alta concentração de mercúrio na cara dele, o que indica que ele foi envenenado. Foi Kepler, tenho certeza. Pode ter sido. Se você olhar no slide, o Kepler tá dizendo que não foi ele, mano. Ele disse, mano, não fui eu. Porém, quando o Brahe morre, a galera não tá interessada só no dinheiro dele, mas está interessado na pesquisa dele, nos dados que ele tinha anotado no seu laboratório. Então, caiu todo mundo em cima, olha, quem é o herdeiro de pegar esses dados aí? E o Kepler foge com os dados do cara. Então, literalmente, Kepler rouba aí os dados e vaza. O que não estou dizendo que ele matou outro cara. A gente não pode afirmar nenhum tipo de coisa. Mas, é uma parada estranha. Daí é que tá. De onde é que vem as leis de Kepler?
Kepler, ele pega os dados astronômicos do Tycho Brahe, que o Brahe dedicou sua vida a fazer essas observações e a anotar. O Kepler, que era um ótimo matemático, ele pega aqueles dados de posição de estrelas. O Brahe mesmo, ele ficou extremamente famoso porque ele descobriu algumas estrelas. Então a galera achava ele o mito supremo da astronomia. Então, o Kepler pega esses dados do Tycho Brahe e o Kepler começa a fazer umas continhas e ajustar os modelos para entender como aqueles corpos celestes eles funcionavam. Daí saem as 3 leis de Kepler, aquelas que normalmente a gente aprende lá no primeiro ou segundo ano do ensino médio, e na faculdade a gente aprende na cadeira de Física 2, quando a gente estuda gravitação. Então, esse carinha aqui, o Kepler, se torna muito mais famoso do que o Tycho Brahe por causa das leis. Mas quais são essas leis? Até agora eu estou lhe dizendo a história do que aconteceu. Perceba que dentro da ciência acontece muita treta. E as tretas são muito engraçadas. Por exemplo, vocês já viram aí a força elástica, que é aquela famosa lei de Hooke da força elástica. O Hooke era contemporâneo do Newton. E os dois se odiavam, Pirra. Os dois se odiavam. Os caras ficavam xingando um ao outro por carta. Quer dizer, olha, seu trabalho é uma porcaria. Não, você que não presta. Os caras se odiavam, Pirra. Então, esses caras aí tretaram muito na história da ciência. Então, esse carinha desenvolveu as leis. Agora vamos. Quais são essas famosas leis? Edison. Então, Pirra, boicotando o Tesla, a gente sabe que Tesla era o gênio, né? O gênio era Tesla, o Tesla genial, só que, né? Só que, né? Os caras boicotaram ele. É a vida, Pirra, é a vida. Da mesma maneira, tem um cara na termodinâmica chamado Boltzmann. Esse Boltzmann, ele fez a base da mecânica quântica. Porque a mecânica quântica existe hoje em dia é por causa do trabalho dele da termodinâmica. Só que na época a galera dizia, meu irmão, tu é doido, isso aí que tu fala não faz nenhum sentido. O cara ficou tão louco pensando que o trabalho dele era uma merda, que ele se matou. O Boltzmann se suicidou por causa de uma equação que todo mundo dizia que ele era um merda, mas o Boltzmann estava certo. Tipo, o Boltzmann estava certo e hoje a gente usa a equação de Boltzmann para calcular entropia e outras coisas. Tem uma constante universal, que é a constante de Boltzmann. Os caras são viajados, Pirra, os caras são viajados. Então vamos lá. A primeira lei de Kepler é o que a gente chama de lei das órbitas. Ao contrário do que a gente vê em muitos livros de ciência, o Kepler vai dizer que, olha, pelos dados que eu peguei e as contas que eu fiz, a gente se move aqui, ó, ao redor do Sol, mas essa trajetória não é circular. O Kepler vai dizer o seguinte, olha, a trajetória dos corpos ao redor aí dos astros que eles circundam, essa trajetória ela tem o formato de uma figura geométrica chamada elipse. As trajetórias não são circulares, mas as trajetórias são elípticas. O que é uma elipse? A gente sabe que quando é um círculo, né, a gente tem um centro e tem o raio do círculo. Uma elipse é uma figura geométrica que, em vez de ter um centro, você tem 2 pontinhos que a gente chama de focos. Esses 2 são focos da elipse. Para tu transformar uma elipse em um círculo, é só tu juntar os focos, né? Aí vai ficar tudo redondinho. E ele diz, olha, a Terra gira em torno do Sol numa trajetória que é elíptica e o Sol fica em um dos focos dessa elipse. Então, a primeira coisa que ele vai dizer é, olha, as trajetórias aí que a gente vê, a Lua em torno da Terra, a Terra em torno do Sol e assim por diante. Essas trajetórias não são circulares. Essas trajetórias são elípticas. Essa é a primeira lei de Kepler. Vai dizer que as trajetórias dos corpos celestes são trajetórias elípticas. Por ser elíptico, olha, vai ter uma hora que a Terra vai estar mais distante do Sol, vai ter uma hora que a Terra vai estar mais próximo do Sol. Pessoal, essa figura aqui é muito achatada, tá? Na realidade mesmo, a trajetória é elíptica, mas ela é quase um círculo bonitinho. É um círculo bonitinho, só que por um pouquinho não é, tá? Então, isso aqui está bem mais achatado para você ter uma noção do que seria aí. Por exemplo, cometas, eles fazem trajetórias bem mais elípticas do que planetas em geral. Então, olha, a gente tem um distanciamento máximo do Sol, olha, para essa distância, a gente vai chamar de raio máximo, e a gente tem uma proximidade do Sol que a gente vai ter uma distância chamada de raio mínimo. O raio médio da trajetória é a média dos raios. É a maior distância, mais a menor, dividida por 2, tá bom? Então, quando for tratar qual é o raio da trajetória e da órbita da Terra, você vai saber, na sua cabecinha você vai saber, olha, eu sei que não tem um raio, porque é uma elipse. Vai ter uma distância maior ou uma distância menor. Eu sei disso. Mas quando ele me pede o raio, ele está falando de uma média. Então, eu vou somar o maior com o menor e vou dividir por 2. Eu vou tirar uma média, tá bom? Outra coisa importante é saber esses pontos, olha. Vê, o Sol também é chamado em grego de hélio. Tanto que vem a substância, né? O hélio.
Na verdade, o Sol, toda essa energia que a gente sente, não é fogo. Nada mais do que uma estrela, e essa estrela ela está fazendo fusão nuclear. Ela pega 2 átomos de hidrogênio, puf, funde os dois e transforma em hélio. Então, o Sol também é chamado de hélio. Então, esses pontos, olha, lembra, perto do hélio, periélio. O ponto mais próximo do Sol é o que a gente chama de periélio, pessoal. Vê, perto do hélio, periélio. Quando eu estou afastado do hélio, do Sol, é o que a gente chama de afélio. Então, você já pode lembrar esses pontos, assim, aparecer, tanto numa prova de física, até mesmo numa prova de geografia, pode aparecer esses conceitos, tá? Então, fica ligado. Então, periélio é o ponto da trajetória da Terra que ele está mais perto do Sol. Aí tu lembra? Periélio, perto, está perto. O afélio de afastado é o ponto onde a Terra está mais afastada do Sol, tá bom? Essa elipse daqui, pessoal, isso aqui é uma formulazinha chamada excentricidade. Toda elipse tem uma excentricidade. Esse termo vai de 0 até 1, tá bom? O que é esse C? O C seria a distância do foco para o centro da elipse, e o A seria a distância do centro da elipse até a ponta, tá bom? O que é que esse termozinho ele mede? Ele mede o quão achatado vai ser essa curva. Se o E for 0, a trajetória é perfeitamente circular, tá bom? Quando a excentricidade é 0, a trajetória vai ser circular, perfeitamente circular. Quando a trajetória for 1, então vai ser muito achatado, muito achatado. Pensando nisso, ó, bora ver qual é a excentricidade das órbitas de cada planeta do sistema solar. Em cada planeta do sistema solar, ó, Mercúrio, tu tem uma excentricidade de 0,2. Vênus, olha, Vênus é quase um círculo perfeito, 0,0068. Então é quase zero. Quando a excentricidade é 0, então a órbita é perfeitamente circular. Vênus é quase um círculo, é só um pouquinho achatado a órbita dele. A órbita da Terra é 0,016. A galera aproxima para 0,02. Por isso que muita conta assim a gente aproxima o movimento da Terra em redor do Sol como movimento circular. É só uma aproximação. A gente sabe que na realidade não é. Repete a expressão? Repito, tá bom? A expressão é de excentricidade. A excentricidade vai me dizer se essa trajetória é mais um círculo bonitinho ou se ela é mais achatada, tá bom? A excentricidade vai dizer isso. O que é a excentricidade? Eu divido C por A. C é a distância do foco, olha, isso é o foco da elipse, tá? Aqui vai ter o centro da elipse. O C é a distância do foco até o centro. O A é a distância do centro até a ponta, tá bom? O A é como se fosse um raio, tá? Imaginário que não tem. O A é tipo raio médio. O A é o raio médio. É a distância do centro até aqui. Esse é o A. O C é a distância do foco. É a distância do foco até o centro da elipse. E essa relação vai me dizer se é uma bolinha mais bonitinha ou se é mais troncho. A gente vai ver, olha, que no sistema solar, a maioria é bem perto de uma bolinha bonitinha. Ó. Os que são mais feiosos, ó, vai ser Saturno. Não, Saturno não. Aqui, Mercúrio. Mercúrio vai ser o mais feioso. 0,2. É o que está mais próximo de 1. É o de Mercúrio. Até porque Mercúrio, tem muita treta aí com Mercúrio na astronomia. Por ele estar mais próximo do Sol, ele é o planeta mais perto do Sol e Mercúrio, a interação gravitacional é mais forte. Então, é bem diferente aí, aparece muita treta sobre Mercúrio na astronomia. Mas você vê que, tipo, na maioria, pessoal, é coisa bem perto de zero. É coisa bem perto de zero. Sabe quem é o cara mais avacalhado? O cara mais avacalhado seria Plutão. Ó. Isso aqui é uma amostra das órbitas onde ficam os focos. Você vê que a Terra, os dois focos estão quase um em cima do outro. A trajetória da Terra é quase um círculo perfeito mesmo. Mercúrio, olha como já é mais afastado. A trajetória dele é mais achatadinha, é mais elíptica. Plutão era um cara loucão, tá? Plutão, se eu não me engano, a excentricidade dele é 0,25, algo assim, tá? E Plutão não é mais considerado planeta, venhamos e convenhamos, por alguns critérios astronômicos, tá bom? O critério específico é que Plutão ele não limpa a sua órbita, ele não limpa a sua órbita ao redor. Ele não é o maior corpo em relação à sua órbita. Ele tem uma lua próxima a ele, que essa lua tem uma força tão grande com relação a Plutão, que Plutão não fica no lugar dele, ele fica se aproximando e se afastando dessa lua. Então, Plutão foi deixado de lado. O que é que você tem que saber? Primeirinha lei de Kepler, a primeira. A primeira lei de Kepler vai nos dizer sobre as órbitas. Então, lembre, a primeira lei de Kepler nos diz que a trajetória, por exemplo, da Terra ao redor do Sol,
ela é uma trajetória elíptica e que a estrela em questão, no caso, o Sol, ela fica em um dos focos. Essa é a primeira lei de Kepler, tá? Chamada lei das órbitas. A segunda lei, excluído, tadinho, ele foi cancelado, né? Como fazem hoje em dia. Cancelaram ele. Chururu pro bichinho. A segunda lei de Kepler é a lei das áreas. O que é que ele vai dizer? Basicamente, tu vai ter que, em intervalos de tempos iguais, você associa uma linhazinha, ó, que vai do centro aqui, ó, do foco que é o Sol até a Terra. Imagina que tu bota uma linha prendendo esses dois caras. Isso vai me dizer, ó, a segunda lei de Kepler vai dizer que em tempos iguais, essa trajetória vai varrer áreas iguais. Então, olha, em ΔT aqui, ó, eu varri essa área toda, tá vendo? A2. Aqui eu tenho o mesmo ΔT, só que eu varri a mesma área. A1 é igual a A2. João, o que é que isso tem de importante? Tem uma coisa aqui que é importante. Olha o deslocamento da Terra. Tá vendo o deslocamento? Nesse ΔT, ó, olha o deslocamento. Ele andou isso daqui. No mesmo tempo aqui, ó, ele andou isso aqui tudinho. Percebe que quando ele está no periélio, perto do Sol, ele anda mais no mesmo tempo? O deslocamento que ele faz é maior. Isso implica dizer, pare de passar, rapaz. O deslocamento é maior. No mesmo intervalo de tempo, o deslocamento que o planeta faz é maior. O que é que isso implica dizer? Que quando a Terra está mais perto do Sol, ela tem uma velocidade de translação maior. Quando a Terra está longe do Sol, a velocidade é menor. E isso é fácil de notar. A gente vai ver mais para frente que o Sol ele faz uma força puxando a Terra gravitacional. Essa força acelera o corpo. Então, se eu estou mais perto do Sol, eu vou estar mais acelerado. Eu vou ter uma maior velocidade. Quando eu estou longe do Sol, eu tenho uma menor velocidade. Sabe o jeito de tu lembrar disso, rapaz? Tu lembra assim, ó. Vou passar perto do Sol, para não se queimar, ela passa rápido. Quando está perto do Sol, ela passa bem rápido para não se queimar. Quando está longe, ela vai mais devagarinho. Ó. Quando passa do Sol, vai bem rápido. E assim por diante. Percebe que o movimento não tem uma velocidade constante em módulo, tá bom? Ele, quando está no periélio, vai ter uma velocidade maior de translação, no afélio, uma velocidade menorzinha de translação. Essa é a segunda lei de Kepler, que é a chamada de lei das áreas, tá bom? Qual é a coisa importante? É você saber que a velocidade que o planeta está girando lá ao redor do Sol não é sempre a mesma. Quando ele está mais pertinho, ele está mais rápido, lembra? Ele não quer se queimar, passa mais rápido. Quando ele está longe, ele passa mais devagar, tá bom? Isso vai ter a ver com questão de aceleração gravitacional, que a gente vai falar lá na frente, tá bom? Essa é a segunda lei. Ó. A primeira diz que a órbita dos corpos é elíptica. A segunda fala que, em tempos iguais, essa linha que vai ligar a Terra ao Sol, pode ser também a Lua com a Terra, tá bom? Qualquer sistema onde você tem um corpo central e outro orbitando. Essa reta que liga os dois varre áreas iguais em tempos iguais. Qual é a implicação disso? Que quando eu estou perto da minha estrela, no caso aí, quando eu estou perto do Sol, a velocidade ela aumenta. Quando eu estou longe do Sol, a velocidade diminui. Essa é a segunda lei de Kepler. Qual é a terceira? Terceira e não menos importante. É a chamada de lei dos períodos. Lei dos períodos. Imagina aqui, olha para o desenho. O desenho vai explicar melhor. Eu tenho dois corpos aqui orbitando o Sol. Pensa que aqui, por exemplo, é Mercúrio e aqui é Vênus, tá bom? Na ordem de proximidade, a gente tem Mercúrio e depois tem Vênus. Então, Mercúrio está aqui mais pertinho do Sol, Vênus está mais distante. Então, qual foi a relação aí que o Kepler achou? Na realidade, essa constante que achou não foi nem o Kepler, foi o Newton que achou depois. Ele disse que o seguinte, olha, o período de rotação é proporcional ao raio da órbita, lembra? O raio médio. Então, a relação que ele achou foi a seguinte. Quando eu pego qualquer órbita, eu pego o período ao quadrado dividido pelo raio ao cubo, isso vai dar uma constante. Ele notou isso. Essa é a terceira lei. João, essa lei é muito importante? Não muito. Mas você tem que saber qual é a noção. A noção é, quando eu tenho o período ao quadrado dividido pelo raio ao cubo, isso dá uma constante, tá bom? Se você medir o período em anos terrestres e o raio em unidades astronômicas, essa constante vale 1. Então, tem até uma tabelinha experimental para as medidas aqui dos planetas do Sistema Solar. Em Mercúrio, olha, a gente tem esse raio médio em unidades astronômicas.
Esse assunto cai muito no Enem? Muito não. Mas está na ementa, tá bom? Então, leis de Kepler pode aparecer, e gravitação universal também. Você vai ver que gravitação universal de Newton, que a gente vai falar em seguida, é muito parecido com força de Coulomb, aquela força eletrostática que a gente aprende lá no terceiro ano. É muito parecida, a equação é quase igual, só muda a natureza das forças, mas a equação é a mesma coisa. É muito engraçado. Olha aí a relação, ó. Quando a gente bota o raio de todos os planetas, ó, da órbita deles, e o período de translação, claro, o período está em anos, anos terrestres, e o raio, olha, o raio está em unidades astronômicas. Quando tu faz, ó, percebe, tá tudo direitinho, ó, dá aproximadamente com pouquíssimos desvios. Mercúrio sempre é o mais louco, então o desvio dele é maior, mas é na terceira casa decimal. Então percebam, tudo bem pertinho de tudo bem pertinho de Então, você nota que aquilo que o Kepler enunciou, isso é medido hoje em dia, tá? Para medir essas coisas aqui, hoje em dia, a gente mede isso aí com um telescópio. Essa medida é feita com telescópio. Mas perceba que as medidas de hoje em dia comprovam a ideia que o Kepler deu lá atrás. Então, olha as leis de Kepler. Lei das órbitas, as órbitas são elipses. Lei das áreas, o planeta vai varrer áreas iguais em tempos iguais. E lei dos períodos. Ele respondeu Marina. Marina perguntou o quê, rapaz? Se o assunto cai muito no Enem. Eu disse que cai, mas não muito. Eu disse que cai, mas não é o muito. Mas ele aparece. Principalmente, essa parte de leis de Kepler, ela pode ser bem cobrada porque ela é bem conceitual. Então, é bom você manjar dos conceitos. Então, ó, falamos de Tycho Brahe. Tycho Brahe foi o cara que fez as observações, anotou tudo, morreu de uma maneira muito suspeita. E o Kepler, ó, Kepler chegou junto lá, passou um ano trabalhando com o Tycho Brahe. Tycho Brahe morreu, foi envenenado, ninguém sabe, pode ter pegado a mulher do rei, ou o Kepler pode ter aberto o olho para pegar as coisas dele. Então, Tycho Brahe morre, Kepler pega os dados e enuncia as leis dele. Percebe que Kepler não explica por que as coisas são daquele jeito. Ele só diz que é. Perceba, o Kepler não está nem aí porque é daquele jeito. O Kepler ele é um matemático. Ele pega só os dados e faz as contas. Então, para o Kepler, ele achou as contas, ele deu o resultado das contas e está de boa. Aí depois, olha, alguns aninhos depois, o Kepler, ele chega a ser um pouco contemporâneo ali do Newton. Se eu não me engano, o Newton nasce alguns anos depois do Kepler. Acho que 20 e poucos anos depois do Kepler, o Newton nasce. E o Newton vai pegar esses dados do Kepler e ele vai elaborar mais ainda nisso e vai chegar numa lei universal da gravitação, que vai ser um bagulho fenomenal para a época dele. Então ele chegou, cheguei bebês. Ele já chega dizendo que manda nessa bagaça, mas não sabe ele que ele está muito iludido, como o Einstein mais na frente vai dizer, eu acho que você está um pouco equivocado, meu amigo, você está um pouco equivocado. Qual é a sacada do Newton? O Newton ele tem uma sacada genial. O Newton vai dizer, olha, eu solto uma maçã e a maçã cai no chão. Poxa, e eu vejo que a Lua ela tá girando ao redor da Terra. O que que uma coisa tem a ver com a outra? Vê que viagem do caramba. É um pegando dado do outro. Acho que o Tico pegou o dado do ET Bilu, com certeza. E o ET Bilu, ele já mandou a ideia. E a ideia é busquem o conhecimento. Meu filho, a ciência é desenvolvida dessa maneira, rapaz. Você pega os dados de alguém, pega a pesquisa de alguém, você. Tanto que o modelo científico é esse, por exemplo. Você solta um artigo numa revista famosa, vai surgir uma galera que vai refazer o seu artigo para ver se você está certo. Se você tiver errado, eles já vão propor algo certo. O modelo científico é esse. Tipo, você questionar o que a galera fala para ver se a galera está falando uma coisa certa ou se está viajando na maionese. Qual é a sacada do Newton? A sacada do Newton é a seguinte, mano, tem alguma relação nisso daí. Porque se você for voltar lá para a crença dos gregos, os gregos vão ter a realidade assim, olha, os corpos caem. Mas por que os corpos caem? Aí eles vão fazer toda uma elucubração dos 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Por isso que quando eu solto uma pedra, ela volta para o chão, porque a terra está mais embaixo. Por isso que uma bolha dentro da água, ela sobe, porque o ar está em cima da água. Por isso que quando eu ligo um fogo em geral, a chama está para cima, porque o fogo é o elemento que está mais acima. Então, os gregos têm uma visão meio viajada aí, por que as coisas caem. O Newton ele vai dizer, não, mano, não. Tem uma força que está interagindo entre esses caras, e essa força de interação está puxando. Desde uma maçã que eu solto e ela cai no chão,
até a Lua que está girando ao redor da Terra. É porque a Terra está fazendo uma força e está prendendo esses caras. A Terra está puxando esses caras em direção. A maçã está caindo. Olha a sacada viajada do Newton. O nome dele é Albert Einstein Newton, os três são pessoas diferentes. Não, esse cara é o Newton, esse cara é o Albert Einstein, tá bom? Esse cara é o Sir Isaac Newton. Muito louco, arrumava treta com todo mundo, esse cara daqui. Esse aqui era o Einstein. O Einstein pacifista, vida boa e tranquilidade. Mas também era fazer umas merda às vezes. O Einstein teve muita treta na Segunda Guerra Mundial e tudo mais. Ele mandou uma carta pro presidente dos Estados Unidos dizendo: olha, os caras vão fazer uma. Os nazistas, Hitler vai fazer uma bomba e vai matar a gente, então a gente tem que fazer uma bomba antes de Hitler. Foi muita treta esse cara aí, rapaz. Isso aí, veja como a ciência ela está emaranhada com a história, rapaz. Fofoqueiro. Então, pia, os caras safados, mano. Daí surgiu um projeto chamado Projeto Manhattan, que foi o projeto da bomba atômica, que foi jogado em Nagasaki e Hiroshima. O Einstein ficou muito na bad, pirra, muito na bad, quando soube que o que ele tinha criado em outra área, isso aí não tem a ver com relatividade, o que ele tinha criado foi usado para fazer aquela arma. Ele ficou numa bad do caramba. Aí jogaram no Japão. Os caras são muito loucos, pirra. Perceba como o bagulho é louco, viu? Perceba como o bagulho é louco. Mas voltando para a gravitação do Newton. O Newton pega, poxa, peguei isso aqui, mas eu tenho que explicar por que está funcionando desse jeito. Tem que ter uma força de interação entre esses caras. E o Newton vai dizer, olha, existe uma força e que massa atrai massa. O Newton vai dizer, massa atrai massa. E essa interação é proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Daí vai surgir a famosa equação do Newton, da lei da gravitação universal. Essa equação é que é chamada lei da gravitação universal. Então, olha, eu tenho o Sol aqui que tem uma massa mzão, eu tenho a Terra com a massa mzinho e tem uma força de atração entre eles, que é a força de atração gravitacional. Essa força vai ser uma constante, chamada constante da gravitação universal, vezes o produto das massas dividido pela distância ao quadrado. Agora, não me diga se é igual à lei de Coulomb de eletrostática, só que na lei de Coulomb, olha, a constante é eletrostática e, em vez de massa, a gente vai ter as cargas elétricas. Mas a fórmula não é igualzinha. Tem até um meme, pirra, que é Coulomb e Newton, assim, um olhando para a prova do outro, dizendo, meu irmão, copia, só não faz igual. É do mesmo jeito. Então, a fórmula da força gravitacional, a natureza da força gravitacional é muito parecida com a natureza da força eletrostática, da força elétrica. Então, tipo, a equação que rege as duas é a mesma. Só que uma você vai ter massas, porque o agente da força gravitacional são as massas. E a outra você vai ter as cargas, porque o agente das forças elétricas são as cargas. Mas é muito parecido. Um é a constante gravitacional. Epa, pessoas, deixa eu já fazer uma correção. Aqui tem um 10 a menos 11, rapaz. Ó, me desculpe, às vezes aparecem uns negócios no meu slide, é porque eu faço de madrugada. Aí, rapaz, o café deixa a gente falando normal. 10 a menos 11, 10 a menos 11. Essa constantezinha aqui é a da gravitação, tá? Lá na lei de Coulomb, você vai ter a constante eletrostática do meio, que no vácuo é 9 vezes 10 a nona, que a gente trabalha lá nas equações de lei de Coulomb. Por sinal, tá? Já dizendo para vocês, a gente são 6h40, a gente vai ficar aqui até umas 7 e pouca. De 8 horas, vai ter outra aula ao vivo, voltada para a galera de militares, mas as questões que eu vou trabalhar lá é muito parecido com questão de nível Enem, tá bom? Então, se puderem participar, participem, tá? Eu vou fazer algumas questões lá da SpaceX da EAR, mas que abordam questões do Enem. E eu estava olhando, as questões não são tão difíceis, são tipo nível Enem mesmo. Então dá para resolver. Não, a aula de química vai ser às 20. Da isolada não, da isolada tem aula de matemática depois da minha de 19h30. Ah, porque vocês são de vários cantos, eu não sei a aula de vocês, rapaz. A galera da isolada aqui tem aula de matemática de 7h30. E depois tem um mini curso aberto de 8 horas. Tem um mini curso de Bravo também. Vocês estão cheios de coisa para estudar, rapaz. Vê coisa boa? Uma coisa interessante, tá? Vê só. João, massa atrai massa. Então por que eu não passo por aí e saio atraindo o povo e um bate no outro feito dois imãs? Por que isso não acontece? Justamente por causa dessa constante, olha. Olha o tamanho da constante, é 10 a menos 11. Então, para tu sentir uma força, tô ficando perdido.
Tenho 3.000 grupos no WhatsApp. É isso aí, Pirra. Faça um cronogramazinho para não se perder nos conteúdos, viu? Senão vai ficar louco. Então, vê só. Então, beleza, eu tenho uma força gravitacional. Por que um corpo aí eu não saio e sou atraído por outra pessoa no meio da rua? Porque olha como a constante é pequenininha, rapaz. É 10 a menos 11. Então, quando eu boto aqui 10 a menos 11, para essa força ser grande, eu tenho que ter uma massa gigantesca. Eu tenho que ter uma massa muito grande para que essa força seja notada. Por isso que eu só noto as forças de interação gravitacional em nível macroscópico. A gente só nota a força gravitacional nem em nível macroscópico, é maior ainda, em nível que a gente chama de astronômico. A gente só vai notar a força gravitacional em nível astronômico, porque as massas têm que ser muito grandes para que essa força seja notória, tá bom? Interessante que existem 4 forças fundamentais na natureza, tá? A natureza ela tem 4 forças que são fundamentais. Essas forças são gravitacional, que é essa daqui. A força elétrica, que a gente aprende, é da lei de Coulomb. A força elétrica é uma força natural, é uma força da natureza, uma das 4 forças fundamentais. E as outras 2 forças são de interação do núcleo do átomo, que é chamada de força forte e força fraca. Força nuclear forte, força nuclear fraca. Elas são de interação lá no núcleo. Então, essa lei aqui, rapaz, é uma força universal mesmo, da natureza. É uma das forças fundamentais da natureza. Vê só, aqui está falando da força. João, e o campo gravitacional? E o campo gravitacional? É fácil a gente calcular, tá? E uma coisa para você ficar ligado. Falar campo gravitacional e falar gravidade é quase a mesma coisa. Então, quando eu falar, esse é o campo gravitacional, essa é a gravidade, muito parecido, tá? Como é que a gente pode calcular? Eu sei que eu boto um corpo aqui perto da Terra, ele sente força-peso, e essa força-peso não é advinda da gravidade? Ela não veio do campo gravitacional? Então, ó, eu sei que essa força-peso tem a ver com gravidade. E agora o Newton me disse que essa força ela é a gravitacional. Eu vou igualar esses 2 caras para ver o que eu acho. Peso, a gente sabe que é massa vezes gravidade. A força gravitacional que o Newton enunciou, olha, constante, emissão, digamos, é a massa do planeta, emizinho é da maçã que eu estou soltando, por exemplo, dividido pela distância ao quadrado. Percebe que emizinho aparece dos 2 lados? Passa ali o facão, cortei. Eu vou ter aqui o campo gravitacional, olha. Isso serve para um planeta, serve para uma estrela, para coisas muito absurdas, o campo gravitacional vai ser um pouco diferente, tá bom? Então, isso aqui serve para nós assim de boa. O campo gravitacional vai ser a constante vezes a massa do planeta dividido pela distância que você está ao quadrado. A gente pode calcular. Você pode, na sua casa agora, calcular com essa fórmula a gravidade da Terra. Bota no Google aí qual é a massa da Terra, qual é o raio da Terra, né, que é a distância que a gente está para o centro. Só para lembrar, tá? Quando a gente bota a distância entre 2 corpos, é a distância dos 2 centros, tá bom? Não é da superfície, não, é do centro, de um para o outro. Então, a gente pode calcular a gravidade da Terra com essa fórmula, pô. Vê só, eu pesquisei para vocês. Essa é a constante. Aqui está a massa da Terra, 5,97 vezes 10 a 24 quilogramas. E o raio da Terra é isso daqui. 6,37 milhões, ou seja, vezes 10 a sexta metros. Isso ao quadrado. Quando tu faz a formulazinha, ó, tu chega no resultado de fato, da aceleração gravitacional da Terra. Então, a teoria da gente está certa. A nossa aceleração gravitacional aí, ó, a gente calcula muito bem com esse sisteminha. Dá certinho aí o que a gente quer, que é 9,81. A gente aproxima para 10, mas o certo é 9,81. Beleza? Deixa eu só mandar uma mensagem que estão ligando para mim. Massa. Então, olha, campo gravitacional do planeta, a gente calcula desse jeitinho, tá bom? João, tem várias aplicações sobre isso, não tem? Tem inúmeras. Por exemplo, como é que funciona a Estação Internacional Espacial, que os astronautas ficam lá? Como é que eu posso simular um campo gravitacional? Tudo isso pode ser abordado, mas como nossa aula aqui ela é finita, a gente tem uma aulinha para ver o geral assim sobre gravitação. A gente não tem um curso de gravitação, a gente vai ver as coisas mais importantes, beleza? Uma pergunta que eu faria para vocês. A gente está aqui perto da Terra. Em que região vocês acham que a gravidade do planeta é maior? Aí eu quero que vocês interajam comigo no chat. Onde é que vocês acham que a gravidade é maior? Longe da Terra? Aqui na superfície? Lá dentro do planeta, no centro? O que é que vocês acham? Onde é que a gravidade de um planeta ela é maior? Onde é que ela é maior? No centro do planeta? Dentro do planeta? Na superfície? Longe? E aí, pessoas? Eu quero saber de vocês.
João Lucas disse que era no núcleo. Aí, ó. Pense, rapaz, tem que pensar aí. Deixa eu ver a resposta de vocês. Nos polos, pode ser. No núcleo, eu acho que não. Alguém já foi do contra. Eu acho que não é no núcleo. E aí? Vou dizer para vocês. O campo gravitacional, a gravidade de um planeta é maior na sua superfície. Na sua superfície, tá bom? Quando a gente se afasta, a gravidade ela diminui, tá bom? Ela cai. Não diminui com a distância ao quadrado? E quando a gente entra, professor, para dentro do planeta, a gravidade vai diminuindo, pessoas. E no núcleo, a gravidade no pontinho do centro do planeta vai ser zero. O gráfico é esse, olha. Aqui, ó, do núcleo até a superfície do planeta, você entrando ali por dentro, a gravidade vai de zero, aumenta, aumenta. O máximo é na superfície, tá bom? Aqui na Terra, o máximo é 9,8. Em Marte, essa gravidade, por exemplo, é 13 e um quebradinho. Em Júpiter, é 25. Porque quanto mais por cento tem menos massa. Exato, tem a ver com isso, tá bom? E não só tem menos massa, mas perceba, um corpo que está aqui, por exemplo, tem a massa aqui puxando ele para cá, tem a massa de fora que vai estar tá puxando ele em outras direções, e existe uma conta que a gente faz, mas essa conta só é feita na universidade, tá bom? A gente faz isso lá em Física 2, na universidade, que é chamada Lei de Gauss. Quando você faz a conta da Lei de Gauss, você nota que dentro do planeta, quanto mais você se aproxima do núcleo até a superfície é linear crescendo, tá bom? Mas quando você vai para o núcleo é zero. Porque, em teoria, no núcleo é um ponto. Então, você não vai ter a massa ali ele puxando. A massa está distribuída no planeta todo. Então, o lugar onde você vai ter mais interação com essa massa vai ser na superfície. Deixa eu ver. E seria mais forte nos polos ou no Equador, considerando que a Terra não é totalmente redonda. Beleza. É fato isso aí de que, como a Terra não é perfeitamente redonda, como ela não é perfeitamente redonda, então você vai ter uma variação de gravidade no planeta, tá bom? Você vai ter regiões mais altas que vai ter uma gravidade menor, região mais baixa, mas não faz muita diferença. É bem padrão mesmo que a gravidade seja comum em todos os pontos. Nessa questão de polo Equador, a gravidade é bem semelhante. Aí você diz, poxa, professor, por que a galera gosta mais de fazer de enviar satélites mais da linha do Equador? Porque é mais viável. Tem uma questão aí gravitacional, mas tem a ver também com o seu lançamento. Quando a gente está no Equador, é mais fácil de lançar esses satélites por algumas questões, tanto de rotação da Terra, quanto tudo mais. O raio vai ser maior, como o Roberto falou. Então, você tem umas certas questões aí até de economia de dinheiro. Você diminui o seu gasto com combustível. Mas, de fato, se você falando da maneira por média em geral, não varia muito, tá? Não é tão distinto. Se variar, é tipo na segunda casa decimal alguma coisa. Beleza? Tem a ver com velocidade linear, porque como você está numa região onde o raio é maior e você tem todo o sistema de rotação, então você vai ter todos os esqueminhas ali que vão lhe ajudar a enviar esse satélite. Beleza? Falando em satélite, pessoas, como é que a gente lança esses bichinhos aí? Tem tudo a ver, tá? Olha só, essa foto aqui é uma imagem que está no livro do próprio Newton. Eu chamo normalmente de princípia. A galera fala que é principia. Ou eu falo princípia, que é o Princípio Matemática. É um livro que o Newton publicou lá na época dele, que é um dos tratados maiores da ciência. E olha o que ele está falando aqui, ó. Imagina que eu estou aqui na Terra e eu tenho um monte bem alto, que é tipo o Monte Everest, tá bom? Aí eu vou jogando uma bolinha. Ela vai caindo, tá vendo? Eu joguei aqui, dei. Puf, Principia. Tem gente que fala químpia, porque parece que é CH. Eu falo princípia. Eu entendo princípia. Princípio é matemática. É porque é na língua dos caras. Se eu não me engano, tá em latim essa bexiga. Aí ele diz, olha, eu vou jogar um satélite aqui, imagina, eu vou jogar uma bola com uma certa velocidade. Igual aquela tirinha do coelhinho da Mônica, que aparece na questão de movimento circular lá do Enem. Vai ter uma velocidade, olha, ele vai caindo mais na frente, mas vai ter uma velocidade que eu vou jogar esse cara e esse cara vai entrar em órbita. Ele vai estar numa queda eterna feito a Lua. A Lua está caindo na Terra? Está caindo. Só que essa queda dela é eterna, ela vai estar em órbita aí por muito tempo. Não vai cair. Qual é a velocidade necessária para eu jogar uma coisa e ela entrar em órbita? A velocidade é essa daqui, tá?
A velocidade mínima aí, para você jogar um satélite e ele entrar em órbita, é em torno de 30 mil quilômetros por hora. Essa velocidade é chamada de primeira velocidade astronáutica, algo assim. Então você precisa de pelo menos uma velocidade dessa para botar um satélite em órbita. Então, você vai jogar esse cara, porque imagina, então lá na tirinha, a Mônica jogou o coelho no Cebolinha, pirra, a 30 mil quilômetros por hora, para que o coelho entrasse em órbita, girasse a Terra e voltasse no Cebolinha. Vê que viagem. Isso aqui é o que eu chamo de velocidade de órbita, tá bom? O que é a velocidade de escape? Imagina, por exemplo, a gente manda satélites para o universo. Às vezes a gente quer mandar um satélite para estar girando a Terra, às vezes a gente quer mandar um satélite para explorar Marte. Então a gente precisa de uma velocidade que ela fuja do campo gravitacional, que ela seja suficiente para escapar da interação com a Terra. Essa velocidade de escape, pessoal, a mínima é você pegar a menor velocidade de órbita e multiplicar pela raiz de 2, tá? Dá aproximadamente 11 mil quilômetros por segundo. Em torno, quer dizer, 11 mil metros por segundo. Em torno aí de 11 mil metros por segundo, essa velocidade aí de escape aqui na Terra. Então, para você imaginar, você vai jogar uma pedra para cima. Para essa pedra sair do campo, entre aspas, da Terra, ela fugir dessa interação mais forte com a Terra e ir ao universo infinito e além, tu tem que atolar essa pedra para cima em torno de 11 mil metros por segundo de velocidade para que ela tenha esse escape aí, tá bom? Uma coisa que é abordada, até caiu no Enem sobre satélites ano passado, e uma coisa que pode cair é satélite geoestacionário. O que é isso? Imagina comigo que tem um satélite aqui em cima da cidade de Olinda. Esse satélite está girando a Terra e a Terra também está girando. O que seria um satélite geoestacionário? É que ele acompanha a cidade de Olinda. A gente vai girando com a Terra e o satélite vai girando em cima da gente. Para isso, o período de rotação do satélite tem que ser igual ao período de rotação da Terra, tá bom? Esse GIF é muito mostrando esse satélite geoestacionário. O satélite está basicamente aqui de frente para o Brasil, olha, para a América do Sul, ele vai girar acompanhando aquela localização. Então, o período de rotação dele tem que ser coincidente com o período de rotação da Terra. Esse satélite é chamado de geoestacionário. Em relação à posição que ele está na Terra, ele está estacionário. Ele não se move, entre aspas. Ele vai estar basicamente em cima de uma mesma região, cobrindo essa região. Então, essa parte de satélites também tem inúmeras aplicações, tá, pessoal? Que pode ser abordada. Mas e o Einstein, né? E o Einstein? O Newton disse que ele que manda na bagaça, mas o Einstein disse que ele é um iludido. Meu irmão, você não sabe o que é que você fala. Pro Newton, cara, e aí entra numas paradas muito loucas. Pro Newton, o universo que a gente vive é algo estático e que não se move, que não tem nada. Pro Newton, o universo é um grande palco onde as coisas acontecem. Só que esse palco em si, ele não tem nada, ele não faz nada, ele está lá estático e forma, ele não mexe com ninguém. O Einstein ele vai mudar essa ideia daí. O Newton chega e diz, olha, massa atrai massa. O Einstein vai dizer, beleza, isso acontece. Mas sabe por que acontece? Porque existe... Olha a viagem, esses caras são muito lombrados, cara. Esses caras são muito lombrados. Porque é uma viagem muito louca você imaginar isso. O Einstein vai dizer, primeiramente, que o espaço e o tempo eles estão juntos em um tecido chamado de espaço-tempo. E esse cara tem 4 dimensões. É um tecido quadridimensional chamado de espaço-tempo. O Einstein vai dizer que as massas elas deformam esse tecido. Então você pode imaginar, imagine o seguinte experimento. Você pega, por exemplo, uma cama elástica, você bota uma bola de boliche bem pesada no meio da cama elástica, como está nesse GIF, tá bom? Então ele vai deformar aquela cama elástica. Se tu bota agora uma bolinha de gude perto ali na cama elástica, ela vai descer em direção a essa região. Por quê? Porque aquela massa deformou o local. Essa deformação faz com que as coisas caiam naquele poço. Meio que as massas fazem como se fosse um poço nesse tecido espaço-temporal. Aí você diz, mano, isso é muito viajado, boy. Não tem como a gente fazer um experimento que prove uma coisa dessa. E isso vai muito mais além. Por exemplo, a luz, a gente aprende lá em óptica geométrica, que a luz ela sempre se propaga em linha reta. A luz só se propaga em linha reta. Mas será que a luz ela sofre alguma interferência gravitacional? Porque imagina, a luz não pode fazer curva. Mas agora imagina que a gente está fazendo um experimento e a gente vê a luz fazendo curva, Pia. Não faz sentido. A menos que o Einstein vai dizer, olha, a luz anda em linha reta. Mas se o espaço em que ela está for curvo, se a região que ela está estiver troncha, ela só está seguindo em linha reta, mas a gente vai ver troncho. Você me diz, João,
Como os caras provaram uma coisa dessa? Como é que os caras provaram que uma massa está deformando o espaço? E isso aconteceu num eclipse e foi visualizado aqui no Brasil, melhor, aqui no Nordeste, lá em Sobral. Ano passado, fez 100 anos, e por sinal, amanhã, dia 29 de maio de 2020, vão fazer 101 anos da observação do eclipse solar aqui em Sobral, que comprovou a ideia da relatividade geral de Einstein. Como funcionou? Olha a data aqui, ó, 29 de 5 de 2019. Foi lá em Sobral, no Ceará. Olha como funciona. Olha para cá. Imagina, eu estou aqui na Terra, tá bom? E aqui eu estou vendo o Sol, beleza? O Sol está jogando muita luz na minha cara. Eu não consigo ver essa estrela que está aqui atrás do Sol, porque ela está escondida lá atrás. E o Sol, ele tampa a minha visão. Agora, imagina que a gente está no eclipse, né? No eclipse, eu vou ter a Lua aqui na frente. Então, a Lua, ela vai barrar essa luminosidade do Sol e vai facilitar com que eu veja as demais estrelas. Aí você diz, beleza, João. A Lua vai facilitar que você veja as demais estrelas, porque ela vai tapar a luz do Sol e vai estar no eclipse. Mas, João, me diga uma coisa. Essa estrela que está escondida atrás do Sol, olha, a luz só vai em linha reta. Como é que eu vou ver essa estrela? A gente que está na Terra nunca vai ver essa estrela, porque ela está posicionada atrás do Sol. A gente pode ver, ó, quando estiver lá do outro lado, na órbita, a gente consegue ver. Aí ele vai dizer, não, vamos lá. Se o Einstein está certo, o Sol, cara, ele tem uma massa muito grande. Então ele vai deformar o espaço. Então a luz dessa estrela que a gente não veria, ela vai vir, ó, vai fazer uma curva por aqui, porque foi deformado. E a gente, quando medir, a gente vai ver essa estrela que a gente não veria, ela vai estar lá no céu. Aí quer dizer, não, não tem como estar, não, cara. Isso é muito viajado para ser verdade. Aí fizeram um eclipse. Nesse mesmo dia, teve a observação, tanto aqui em Sobral, que foi no Ceará, quanto numa ilha na costa africana. Lá na África, os caras pegaram em bomba, porque, tipo, teve muita nuvem e lascou a observação. Tem até um amigo nosso, quando eu trabalhava no Espaço Ciência, a gente trabalhava com o Observatório da Sé, e tem um professor da Rural, eu esqueci o nome dele, cara. É Antônio Miranda, se eu não me engano. É um professor da Rural que ele trabalha com essas observações, ele tem um projeto de astronomia. Vai falar de mais o que hoje? Vou falar, terminar essa parte de Einstein só. Talvez eu saia. Se sair, não tem problema não, tá? Esse é o último slide. Só explicando o experimento aí do eclipse. Beleza? Então, esse professor Miranda, que é um conhecido meu, a gente dizia que ele era o pé de chuva da observação astronômica. Qualquer observação que a gente fosse fazer com ele, chovia, mano. Era incrível. Lembra de quando teve a lua de sangue, que ficou vermelhão, foi bem bonito, o eclipse lunar que teve há uns 5 anos atrás. Eu estava com uma equipe lá do Espaço Ciência, no Observatório da Sé, e Miranda estava no Observatório da Torre Malakoff, lá no Recife Antigo. Pois, vocês acreditam, a gente tava na Sé, a gente olhou pro Recife Antigo. Tava cheio de nuvem, cara. Os caras do Recife Antigo não conseguiram observar. A gente ficou de 3 da manhã lá no alto da Sé com os telescópios fazendo observação. Miranda é muito azarado, cara. Disseram que uma vez ele levou chuva pro sertão, cara. A galera foi fazer uma observação no sertão, no sertão. A galera fica tirando onda. Meu irmão, não chovia lá há meses. Miranda foi fazer uma observação lá e choveu, cara. Ele é muito azarado, mano. Mas o cara é gente fina demais. Ele é professor lá da Universidade Rural. Professor de física de lá. Ele tem um projeto de astronomia bem legal. Aí, tipo, lá a galera da África teve muita nuvem e não deu para observar. A galera daqui de Sobral, tipo, teve uns problemas, mas depois melhorou. Vale salientar que nesse período estava tendo guerra. Se eu não me engano, Primeira Guerra Mundial. Então teve galera que estava querendo observar o eclipse. E, tipo, a galera da guerra, teve muito cientista que morreu. E teve muito material que foi confiscado. Roubaram o material, tipo, prenderam, confiscaram o material do povo que queria observar o eclipse. Foi uma treta da bexiga. Tanto que esses dados aí da observação do eclipse, eles foram revisados muitas e muitas vezes. E depois esse experimento também foi refeito. Mas o que é que foi notado? Essa estrela que a gente não poderia ver, porque a luz, olha, a luz ia andar em linha reta. Olha onde a luz ia passar se fosse linha reta, ia-se embora. A gente aqui na Terra ia ver, não ia não. Aqui vem aqui, ó, ia bater no sol, não ia ver, né? Não ia ver, porque o sol tá tapando. Olha o que aconteceu. Devido a essa deformação do espaço, o sol ele ser tão massivo que ele vai deformar o espaço e a luz vai fazer essa curva. Devido a isso, a gente vai ver que
Foi observado, os caras pegavam, era um papel milimétrico gigantesco, os caras ficavam medindo no olho e marcando no papel a posição das estrelas, cara, para fazer medição das contas. Era um bagulho na mão, na tora mesmo. Hoje em dia a gente faz com telescópio ultracomputadorizado, que é bem mais top que isso. Os caras viram e mediram que a estrela estava lá aparecendo. E é um bagulho que, poxa, Einstein tá certo, mano. De fato, a massa deforma o espaço onde ela está, tanto que a luz está fazendo curva pelo espaço, cara. E eles foram e notaram isso aqui em Sobral. Vale salientar que o nosso querido Nordeste, rapaz, contribuiu até para a comprovação da relatividade geral de Einstein. João, essa é a teoria mais moderna sobre gravitação, que as massas deformam o espaço e atraem uma a outra. Não é a mais moderna. Hoje em dia, já tem pesquisas aí, uma galera muito mais louca da área de física de partículas, trabalhando com gravidade na área de teoria quântica de campos. É um bagulho muito louco, mas que é uma pesquisa que é ponta hoje em dia, tá? A parte de teoria quântica de campos é uma pesquisa de ponta. A galera que vai entrar numa faculdade de física, eu super aconselho. Se eu não me engano, o Vitinho tá aqui na live. O Vitinho tá fazendo licenciatura em física lá na Federal. A galera que vai entrar num curso, eu aconselho, a física é muito bom, rapaz. Olha, o Vitinho tá aí. Olha, Vitinho, lá no departamento de física, quem é que trabalha com isso? Uma professora chamada Azadeh Mohamed. Ela é uma pequenininha, ela é muito engraçada, rapaz. Ela é muito fofinha. Eu paguei teoria quântica 1 com ela no mestrado. Ela trabalha nessa área aí de teoria quântica de campos e a galera trabalha um pouquinho aí também nessa parte de gravidade, de relatividade, de acordo com teoria quântica de campos. É um bagulho ultra viajado, mas que é ponta hoje em dia. É ponta hoje em dia. Ela é muito engraçada, cara. Ela é paquistanesa. Ela fala muito engraçadinho, mano. Já deve ter visto ela pelo departamento, andando pra cima e pra baixo. Ela é uma pequenininha, assim, de cabelo curto. Ela passa, bom dia. E sai andando, ela é muito engraçada. Eu acho que deve ter outras pessoas trabalhando lá com partículas e teoria de quântica de campos. Mas que eu conheço, assim, que eu já tive aula, a Zadé tira onda. Ela tem um grupo muito legal. O grupo dela é bem grande aí da área de teoria quântica de campos. Então, pessoas, essa aí é um breve resumo da gravitação. Desde Tycho Brahe, desde Newton, de Kepler, até as teorias mais modernas de quântica de campos, que a gente poderia falar de muitas aplicações, mas é uma aula mais contextual, daquilo que mais aparece na prova. Então, a nível de Enem, o que é super importante? Leis de Kepler e a lei de Newton de gravitação universal. Esse é o foco a nível de Enem. O que é a nível de interessante, rapaz? É estudar as paradas do universo. Alguém botou uma coisa. Que tal engenharia aeroespacial? É uma boa. O cara de engenharia aeroespacial ele vai trabalhar muito mais na confecção do foguete, do satélite, desse tipo de coisa, do que no estudo teórico mesmo das leis da física. O engenheiro aeroespacial ele trabalha confeccionando um foguete, um satélite, uma coisa desse tipo que vai ser lançada. O físico ele trabalha mais fazendo essas contas daqui que a gente roda tudo no computador, é uma treta da bexiga. Trabalhar na SpaceX, cara, com certeza. Para Elon Musk, um dos caras mais. Elon Musk, por sinal, é físico. Ele fez a graduação em física, aí criou a Tesla, criou a SpaceX. O cara é tipo o Homem de Ferro, né? Ele é tipo o Tony Stark de hoje em dia, pessoas. Vou encerrar a gravação, vai ficar no YouTube pra galera. Galera do YouTube, você que assistiu até agora, dê o like no vídeo, comente aqui embaixo e manda pro seu amigo, tá bom? Tem que fazer